Toda criança tem um super-herói preferido. A minha sobrinha neta, por exemplo, adora a Mulher Maravilha. A super-heroína favorita dela é uma mulher forte, imbatível, capaz de vencer todas as adversidades. Quem nunca conheceu uma criança que quer crescer para ser como o Homem-Aranha, Mulher-Gato ou Super-Homem? Pois é, durante muitos anos eu fui chamada de heroína também, como todos esses nomes. Se a Rosana, criança, soubesse disso, tenho certeza que acharia muito legal. Mas a realidade é um pouco diferente. Vocês já sentiram o peso e a responsabilidade de serem considerados exemplos de vida ou modelo de superação ou até motivos de inspiração para alguém? Não? Pois eu já senti e posso dizer que não é nada leve. Por volta de 1 ano de idade, meus pais conheceram um moço do realejo e pagaram para o passarinho tirar o papel que traria prevista toda a minha sorte. Para os mais jovens, realejo é um carrinho que toca música, que tem um passarinho que tira papéis da sorte em uma caixinha. Saíram só coisas boas previstas daquele papelzinho. Eu seria uma pessoa muito inteligente, bonita, saudável, enfim, uma pessoa de muito sucesso. Havia até números previstos para a loteria. Bem, eu nunca ganhei na loteria, mas com alguma frequência me vejo pensando nos outros itens daquele papel. Eu tenho certeza que meus pais duvidaram se eu seria mesmo tudo aquilo que estava escrito ali, quando poucos meses depois daquele encontro com o realejo, eu me vi totalmente paralisada em uma cama, com febre altíssima, quase morta durante mais de 40 dias, até que o vírus da polio fosse embora e deixasse o seu estrago. Já era. Todas aquelas qualidades não poderiam coexistir com a deficiência. E assim eu cresci, sempre ouvindo que, apesar da minha doença, eu teria que ser uma menina muito estudiosa, muito inteligente e feliz. Aos 7 anos, fui matriculada em um colégio de freiras caríssimo só para meninas. Meu pai se revirava como podia para pagar as mensalidades, sem saber que eu era extremamente infeliz naquele colégio, porque as freiras tinham tanto medo de eu me machucar que me proibiam de ir para o recreio com as outras meninas, e eu ficava sozinha merendando dentro de sala de aula. O resultado, eu quase não tinha amiguinhas. Mas, felizmente, meu médico, na ocasião, também deficiente e vítima de pólio, aconselhou minha mãe a me tirar daquele colégio e me matricular em uma escola pública regular, onde eu ia para o recreio, brincava de pega-pega, era empurrada, caía, me levantava, convivia com a falta de acessibilidade e era muito feliz. Foi na adolescência que comecei a perceber e entender uma certa diferença no tratamento que eu recebia por parte das pessoas. A maioria me tratava muito bem, era sempre uma chuva de elogios desnecessários que eu detestava, porque sabia não merecê-los. Ao mesmo tempo, uma discriminação disfarçada. Aos poucos, todas as minhas amigas foram arrumando namorados e paqueras e a história se repetia com todas, menos comigo. Foi assim que eu descobri. Eu era diferente das outras meninas. Por volta dos 18 a 20 anos, eu já me reconheci uma pessoa com deficiência e não uma pessoa doente como me fizeram acreditar. Mas, apesar de já me reconhecer deficiente, eu nunca havia sido tratada como tal. Pelo contrário, nem meu maior ponto de apoio, a minha família, me via assim. Eu era tratada por todos como uma jovem que tinha uma doença incurável. E eu não os culpo, até mesmo porque naquela época havia muita falta de informação sobre o tema. Ninguém sabia nada de nada. Vejam que estamos falando dos anos 76 a 79. Não se falava em deficiência, não se viam deficientes, éramos todos doentes. Conviver e ver pessoas com deficiência foi fundamental para que eu me reconhecesse. Fui apresentada a um grupo de jovens deficientes
que fazia tratamento no Hospital Arapiara, todos paraplégicos e tetraplégicos por acidentes de carro, armas de fogo e outros motivos, que fundaram a Associação Mineira de Paraplégicos. Ali eu percebi que eu não tinha culpa de nada e que a sociedade é que estava em dívida comigo, que meus direitos tinham que ser reconhecidos e respeitados, assim como os direitos do meu vizinho sem deficiência. Ali eu vi, conheci e aprendi os conceitos de igualdade e diferença e entendi que eu era diferente na medida das minhas necessidades específicas, as quais deveriam ser respeitadas e reconhecidas, e não que eu deveria ter tratamento diferenciado por ser uma pessoa com deficiência. Foi ali que eu entendi que aquela responsabilidade e o peso que estavam sobre os meus ombros de ter que superar minha deficiência, vencer limites, não eram meus. Eu não queria ser exemplo de vida para ninguém e viver a minha vida normalmente não era motivo para me chamarem de heroína. Bom, o tempo passou e muita coisa mudou. Mudou por conta dessa militância na qual eu me iniciei e, junto com pessoas importantíssimas para o processo, desenvolvemos uma luta que teve batalhas ferrenhas, a maioria das quais a gente ganhou. Luta essa que ainda persiste. Mas há uma batalha nessa guerra que nós ainda precisaremos vencer. É o preconceito da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Sem dúvida, hoje esse preconceito se apresenta de uma forma mais velada e ganhou um nome bonito e moderno de capacitismo. Trata-se de um preconceito estrutural que, como erva daninha, corrói a sociedade e tenta nos diminuir, tenta nos invisibilizar, tenta nos transformar em objetos para a remissão de suas culpas, fraquezas e medos. Na verdade, fomos, de certa forma, enganados. Nos venderam a ideia de que a deficiência é uma coisa ruim, um castigo de Deus, uma punição para a sua família e não apenas uma adversidade em nossas vidas. Focaram em nos ensinar a lamentar as nossas deficiências, mas não nos ensinaram que a adversidade não é um obstáculo para que continuemos a viver a nossa vida. Pensam que, por sermos capazes de viver com as nossas deficiências, somos seres excepcionais. E durante muito tempo nós propagamos ainda mais essa falácia e fortalecemos esse conceito de inspiração fake, porque a mídia contribuiu de forma especial para isso. Você já deve ter visto por aí dezenas de imagens e vídeos tais como um homem sem as pernas, trabalhando de pedreiro, carregando a lata de massa com a legenda: "Você ainda tem motivos para reclamar?" Ou uma jovem senhora sem os braços, cozinhando com os pés e trocando fralda de seu filho e a legenda: "A única deficiência é não tentar." Ou o cadeirante no topo da montanha, com os braços abertos: "A deficiência não é obstáculo para o sucesso." Eu chamo de falsa inspiração porque essas imagens ou vídeos objetificam um grupo de pessoas em favor de outro grupo. E, neste caso, as pessoas com deficiência estão sendo transformadas em objetos em favor das pessoas sem deficiência. Essas imagens inspiram e motivam você, levam você a pensar que, por mais que a sua vida esteja ruim, ela ainda poderia ser pior se você fosse um ou uma de nós, pessoas com deficiência. Eu já perdi a conta do número de pessoas que vieram me dizer que me admiram, que admiram a minha coragem, que eu sou uma inspiração para elas apenas pelo fato de eu viver com a minha deficiência. Ou seja, elas estavam me parabenizando pelo fato de eu acordar todos os dias, eu estudar, ou de ser uma dona de casa e trabalhar como qualquer outra pessoa. E talvez você ainda não tenha entendido o problema em nos parabenizar por fazermos absolutamente o que todo mundo faz. Quando as nossas deficiências são enxergadas por uma ótica de lamentação ou idealização,
todas as nossas potencialidades, habilidades e conhecimentos são reduzidos a esse único espaço. As pessoas com deficiência deixam de ser vistas como pessoas sensuais, excelentes profissionais ou líderes em nossa sociedade. Ao sermos colocados em pedestais que devem inspirar e motivar, todas essas outras características são negadas para nós. Mas todos esses espaços precisam ser reivindicados. Foi com a minha deficiência que eu me tornei atleta paralímpica, integrando a primeira equipe brasileira feminina no basquete sobre rodas nas Paralimpíadas de Atlanta 96. E não foi apenas isso. Também conquistei um trabalho que me inspirava e encontrei o amor da minha vida. Ele também era um atleta paralímpico, o primeiro cadeirante a completar a volta da Pampulha, vencendo muitos corredores sem deficiência. Nos casamos, vivemos 20 anos juntos e tivemos 2 filhos, até que o infarto fulminante me lembrou aquela parte do discurso "até que a morte nos separe". Acredito que esse capacitismo praticado todos os dias é uma herança social e, como tal, muito difícil de ser extirpado. Porque a mesma sociedade que nos elogia e nos aplaude é a mesma que nos nega o exercício da nossa cidadania, dos nossos direitos básicos como educação inclusiva, saúde, lazer, trabalho, acessibilidade. Nos nega respeito, nos priva de estarmos presentes nos espaços comuns. É a mesma sociedade que se orgulha em fazer por nós, se orgulha em nos doar migalhas de cidadania para se autoexaltarem. É preciso que entendam de uma vez por todas que já se foi o tempo que éramos apenas objetos de políticas assistencialistas para justificar a atuação das primeiras damas. Hoje, queremos ocupar espaços de direito, queremos exercer cargos de liderança nas empresas, nos governos, nos espaços de política. Queremos ser protagonistas da nossa história. Defendemos e acreditamos no lema "Nada sobre nós sem nós". A verdade é que, quando analisamos as bases da nossa sociedade, todo discurso de inclusão parece se esvair. Fica nítido que ainda existem muitas batalhas a serem travadas. Não podemos sonhar com políticas públicas mais inclusivas se pessoas com deficiência não estiverem inseridas na formulação e implementação dessas mesmas políticas. Segundo pesquisa realizada pela empresa Cato, em parceria com a consultoria Santo Caos, menos de 10% dos profissionais com deficiência ocupam cargos de liderança nessas empresas onde trabalham. Enquanto não estivermos nas mesas onde as decisões são tomadas, as nossas necessidades e vozes continuarão sendo silenciadas. Por mais de 20 anos, ocupei cargos no governo de Minas, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte, Secretaria de Trabalho. Não foram poucas as vezes em que eu era a única pessoa com deficiência presente, e a minha presença nesses locais deixou um legado importante, que foi o entendimento de que as políticas públicas que ali foram implantadas foram muito mais eficientes e tiveram muito mais credibilidade, porque havia alguém com deficiência à frente. Por exemplo, hoje temos implantados na Secretaria de Esportes de Minas Gerais vários programas, cujo resultado foi a presença de vários atletas mineiros medalhistas nas Paralimpíadas de Tóquio. Quando assumimos esse lugar de protagonismo, ajudamos a quebrar os paradigmas de que as pessoas com deficiência não são capazes, não estão preparadas. É que, para além de objetos de inspiração, para além de sermos exemplos de vida e superação, queremos viver em uma sociedade transformada. Eu sei que eu não verei, mas meus netos talvez possam ver. Os seus netos poderão ver.
Queremos viver em uma sociedade diversa, plural, possível, onde nós, pessoas com deficiência, sejamos vistos não por nossas deficiências, mas antes de tudo pelo nosso trabalho e pelas nossas conquistas. Eu, Rosana Bastos, quero ser elogiada ao final dessa fala pelo conteúdo da mesma, pela minha apresentação e não por ser uma mulher com deficiência que teve coragem para chegar até aqui. Da próxima vez que me chamarem de heroína, quero que seja porque conquistei meus objetivos ou por salvar alguém, mas não por dirigir um carro, atravessar a rua sozinha ou exercer a minha liberdade. E agora eu pergunto a vocês: será que o passarinho do realejo acertou? Muito obrigada.